Fala pessoal, estamos aí para mais uma aula de geografia nessa nossa segunda semana do nosso segundo semestre, né? Então hoje vamos falar sobre alguns conceitos de astronomia. Vamos falar sobre o universo, o sistema solar e vamos falar aí sobre a nossa Terra, sobre o nosso planeta Terra, ok? Dando sequência então, começando assim pela antiguidade, os primeiros povos tinham a impressão de que as estrelas pareciam estar todas na mesma distância da Terra, né? Hoje, obviamente, usando alguns instrumentos de observação mais modernos, sabemos que isso não é verdade, ok? Vamos falar assim de alguns conceitos básicos de astronomia. O conceito de universo. A gente fala aí universo para lá, universo para cá, mas às vezes nem se liga no que é isso, né? É tudo que existe no espaço e no tempo, e todas as formas de matéria, incluindo todos os planetas, estrelas, galáxias, os componentes de espaço intergaláctico, as partículas subatômicas e a energia, ou seja, é tudo o que existe, né? O universo, então, é composto de galáxias. E o que é uma galáxia? São formadas por estrelas e nebulosas. Uma galáxia pode conter milhões ou bilhões de estrelas. Exemplo de uma estrela, o Sol, ok? Então, ao redor do nosso Sol, o que existe? Um sistema solar. Então, dentro de uma galáxia existem vários sistemas solares. Beleza? E algumas nebulosas, né? A nossa galáxia é a Via Láctea e é formada por centenas de bilhões de estrelas. Dentro da Via Láctea nós temos o nosso sistema solar. Em qualquer lugar do universo nós encontramos uma nebulosa. Uma estrela são corpos celestes que emitem calor e têm luz própria por causa das altíssimas temperaturas em seu interior. Constelação é um grupo de estrelas ligadas por linhas imaginárias que formam um desenho, né? Isso aqui já é o pessoal da antiguidade que deu formas, né, e deu nomes. Hoje nós temos aí as constelações. Só que isso não vai entrar no nossa aula aqui. Planeta. Astro que gira ao redor de uma estrela e são iluminados por essa estrela, ok? Os planetas não possuem luz própria. Temos uma outra definição que surgiu há pouco tempo, o planeta anão. O que seria isso? Corpo celeste de forma aproximadamente esférica que gira ao redor do Sol e em cuja trajetória há outros astros com tamanhos parecidos. Até junho de 2010 eram conhecidos 5 planetas anões no nosso sistema solar: Ceres, Plutão, Eris, Makemake e Haumea. Plutão, até 2006, era considerado um planeta. Depois foi rebaixado, foi configurado novamente como um planeta anão. Satélites naturais, um exemplo de satélite natural, a nossa Lua. São corpos celestes que giram ao redor de outro maior que eles, né? Na sequência aí nós temos os nossos asteroides, que são corpos rochosos ou metálicos que viajam no nosso sistema, né? Orbitam em torno do Sol. Os cometas, que são corpos celestes compostos por gelo, poeira e gases que vagam pelo espaço em uma órbita, né? Vocês podem ver que eu estou dando uma puladinha aqui, vou deixar para vocês dar mais uma lida no PDF, né? Que eu vou mandar para vocês, né? Os meteoroides, né? Ou meteoritos, também conhecidos, né? O que seria isso aí? São corpos rochosos ou metálicos de pequena dimensão originados da fragmentação de asteroides ou cometas, ou seja, quebrou. Bateu em algo e quebrou, né? Podem variar de pequenas partículas de poeira a dezenas de metros de diâmetro. Também chamado de abóboda celeste pelos antigos, né? É a pequena parte do universo vista da Terra. Quando nós olhamos para cima e enxergamos aquela coisa, né? Aquilo é o nosso céu, um pedacinho do universo, né? A palavra firmamento também é usada como sinônimo de céu. Os caras olhavam para cima e viam as estrelas fixadas, firmadas no céu, então chamavam o céu de firmamento. A nossa Via Láctea,
que é a nossa galáxia, tem uma extensão de 120 mil anos-luz e 500 bilhões de estrelas. Vamos dar uma olhada nesses 120 mil anos-luz, no conceito de anos-luz mais adiante. Ok? Então tá aí uma foto da nossa galáxia. Em algum lugar aqui, provavelmente por aqui, está o nosso Sol. Isso quer dizer que nós estamos ao redor deste nosso Sol. Nós não conseguimos nos enxergar, nós somos tão pequenos dentro desses bilhões e bilhões de planetas e estrelas aqui, né? Os cientistas estimam que atualmente existem 200 bilhões de estrelas na nossa galáxia. As estimativas variam, pois nem todas são facilmente identificáveis, pois estão muito distantes do espaço observável. Estimativas podem chegar até 400 bilhões de sistemas solares, lembrando que ao redor de uma estrela existe um sistema solar. Ok? A galáxia mais próxima da Terra é a M31, também conhecida com um nomezinho bonitinho aqui de Andrômeda. Acreditava-se a princípio que ela era uma nebulosa. Resumindo então a localização do nosso planeta Terra. Dentro do universo, nós temos um universo composto de galáxias. Essas galáxias são compostas de sistemas solares e dentro de um desses sistemas solares nós temos o nosso planeta Terra. Tranquilo? Vamos adiante então. Estrelas, uma definição de estrelas. Formam-se através de nebulosas. Lembra que eu falei nas nebulosas lá atrás? Então, elas existem para a formação de estrelas. São diferentes dos planetas, pois possuem luz própria e calor. Como a luz tem a velocidade de 300 mil km por segundo em um ano, a luz percorre cerca de 10 trilhões de quilômetros. Partindo para o nosso segundo ponto aí, o Big Bang, a criação do universo, segundo a ciência, né? Até o momento, a explicação mais aceita sobre a origem do universo entre a comunidade científica é baseada na teoria da grande explosão, em inglês, Big Bang. Big Bang, grande explosão. O universo não é estático e se encontra em constante expansão, ou seja, as galáxias estão se afastando umas das outras. Ô louco meu! De 1 a 5 bilhões de anos, grupos de estrelas dão origem às galáxias, elas se agrupam. De 5 a 13 bilhões de anos, nascimento do Sol, da Terra e do nosso sistema planetário, ok? Então aqui temos um resumo da linha do tempo do nosso Big Bang, ok? A origem do nosso sistema solar. Surgimento há 4,6 bilhões de anos atrás, a partir de uma nuvem de poeira, gás e partículas. Força gravitacional provoca o choque e a fusão das partículas, formação do Sol ao centro e de planetas e seus satélites ao redor. Tranquilo? Então, de uma nuvem de gás, nós tivemos um núcleo da matéria. É a formação das órbitas e dos planetas. Explicando assim de maneira bem simples, né, gente? Só para nós termos uma noção. Claro que esse estudo aqui, se nós fizermos um estudo detalhado, nós poderíamos levar um mês ou mais, né? Só para explicar bem explicadinho. Então, estamos resumindo. O nosso novo sistema solar, por que eu digo novo? Porque há um tempo atrás Plutão era planeta, como eu falei, né? Mas agora, então, o nosso sistema solar é composto pelo Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, uma Lua chamada Ceres, e num cinturão principal cheio de asteroides, né? Isso aqui não existia, né? Existia, mas ninguém sabia. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, né? E os nossos planetas anões aqui, Plutão, Haumea, Makemake e Eris, ok? Aliás, desculpa, aqui não é uma lua, aqui é um planeta anão, tranquilo? Então esse aí é o nosso novo sistema solar, a nova configuração. Aqui nós temos a proporção de tamanhos com relação ao Sol, dá uma analisada nele, né? Uma massa de 333 mil vezes maior do que a Terra. Ô louco,
Emissão de luz devido a transformações que ocorrem no seu núcleo, onde a temperatura pode chegar a 15 milhões de graus Celsius. Quanto aos tipos de planetas, temos dois tipos de planetas: planetas rochosos e planetas gasosos. Aqui nós temos o exemplo aqui dos nossos planetas rochosos: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e à medida que nós vamos nos afastando no sistema solar, nós temos planetas gasosos: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Ok? Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, o de menor tamanho também, né? Muita variação em temperatura, 400 graus Celsius de dia e menos 200 graus Celsius à noite. Vênus, pouco menor do que a Terra, ok? Sem água, olha que importante isso aqui, né? Aí nós temos o nosso planeta Terra, terceiro planeta mais próximo do Sol, maior entre os planetas rochosos, temperatura média da superfície é de 15 graus Celsius, é o planeta em que vivemos aí. E esse nosso planeta, Terra, tem um satélite chamado Lua, todo mundo já sabe disso, né? E qual é o tamanho da Lua? A Lua tem um diâmetro de 3.476 quilômetros, esse é o diâmetro da Lua. Não tem atmosfera, nem água, nem vida, parte interna completamente solidificada, em sua superfície existem muitas crateras, ok? A Lua tem um movimento, chama-se movimento de revolução. A Lua dá uma volta completa ao redor da Terra em aproximadamente 27 dias e 8 horas, a mesma duração do seu movimento de rotação, ok? Só um detalhe aqui, em 1969, 2 tripulantes da nave Apollo 11 andaram no solo lunar, ou seja, o homem foi à Lua. Tem algumas discordâncias aí, algumas concordâncias, mas vamos deixar isso para depois, isso é só uma curiosidade, ok? Temos Marte também aí no nosso sistema solar, a temperatura superficial varia de 25 graus Celsius a 120 graus Celsius, ou seja, é muito quente lá, né? Sem água, em forma líquida, porém em seus polos encontra-se água em forma sólida, água congelada nos polos, aqui e aqui. Júpiter, maior que todos os outros planetas do sistema solar juntos, olha só, maior que todos os outros planetas do sistema solar juntos. Temperatura superficial é de menos 110 graus Celsius. Apresenta ao redor um fino anel de partículas de poeira. Saturno conhecido pelos seus anéis, os anéis de Saturno, segundo maior planeta do sistema solar, famoso por seus anéis, como eu já falei, temperatura média de superfície de menos 180 graus, ou seja, um planeta gelado também. Depois nós temos Urano, apresenta anéis mais finos e escuros, temperatura média é de 210 graus Celsius, e Netuno também é azul, porque temos água nele, semelhante a Urano, pois também possui um pequeno núcleo rochoso. Ao redor do seu núcleo existe um imenso oceano de água. O que nos remete à antiga questão: será que não existe vida nos outros planetas? Ou será que existe vida nos outros planetas? Pois é tão importante, Algumas sondas como essa aqui, Este é um robô usado para analisar e fotografar a superfície de Marte. Os cientistas acreditam que sim, que possivelmente há vida em outros planetas, levando em conta o tamanho do universo. Imaginem tantos planetas, tantas estrelas para existir vida só na Terra. É meio doido isso, Talvez seja uma forma de vida semelhante a bactérias, eles dizem, e não vida inteligente, eles dizem, não sei. Até agora, porém, nada foi encontrado. Aqui nós temos o nosso último slide, uma relação dos planetas, as suas, por exemplo, aqui, número de satélites naturais dos planetas. Mercúrio não tem nenhum, Vênus não tem nenhum, na Terra nós temos uma Lua, em Marte nós temos 2, olha que interessante aqui. Em Júpiter nós temos 63 satélites naturais, 63 luas, ok? Eu fiz algumas questões relativas a este slide em específico aqui,
Eu gostaria que vocês dessem uma olhada neles lá no PDF que eu enviei para vocês, ok? Então, gente, a aula de hoje é isso e até mais. Grande abraço, fiquem com Deus.